Disciplina de Filosofia e Ética Geral. No seu material de apoio, na sua apostila, você pode acompanhar aqui na tela o conteúdo programático. Nós estudaremos ética e moral, conceitos de ética e a ética profissional. Não está aqui no sumário do seu material de apoio, mas eu preparei para esta primeira aula um material de introdução à filosofia, onde nós vamos ter uma breve história do pensamento filosófico. Você vai ter um contato muito breve sobre os 4 grandes períodos filosóficos, que é a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e, finalizando, a filosofia contemporânea. Vamos ver aí o tempo, vamos ver os pensadores, vamos ver os pensadores que marcaram cada época. Começando pela filosofia antiga, a filosofia nasceu na Grécia Antiga por volta do ano 600 a.C. O primeiro filósofo registrado na história do pensamento é Tales, da cidadezinha de Mileto, e ficou comumente chamado como Tales de Mileto, ok? A filosofia dele, ele e o período dele ali, que é o período pré-socrático, ficou conhecido como a filosofia da natureza, os filósofos da natureza. Por quê? Porque durante esse período os filósofos buscavam encontrar as respostas para o questionamento sobre a origem da vida e de tudo que há no universo, e eles chegaram à conclusão, Tales chegou à conclusão de que a origem da vida estava na água, que a água era a causa originária da vida. O mundo foi criado e desenvolvido a partir do elemento água, ou seja, um elemento natural. E os seus contemporâneos, outros, Anaximandro, Anaxímenes e outros, chegaram aí a conclusões diferentes, porém enquadrados dentro do mundo natural. Uns falavam que o ar era o princípio gerador de todas as coisas, outros diziam que era a terra, então, e por aí vai. Nesse período, a filosofia da natureza, então, os pensadores vão encontrar respostas na própria natureza. Veja aqui comigo, no seu material de apoio. No segundo parágrafo, nós temos a etimologia da palavra. O que é filosofia? Quando nós estudamos a etimologia da palavra filosofia, nós compreendemos que a palavra filosofia deriva da junção de duas palavras, de 2 termos gregos, que é filia, o amor, a amizade, e a palavra sofia, que é sabedoria. Portanto, filosofia é a amizade pela sabedoria ou o amor pela sabedoria, porque nós temos no grego as definições de amor. O amor eros, de Platão, o amor filia, de Aristóteles, e o amor ágape. O amor filia é o amor de amizade. O amor eros é o amor erótico, sexual. E o amor ágape, esse amor generoso, altruísta, relacionado à caridade, à cristandade. Ok? A filosofia grega está dividida em 3 grandes períodos. O período pré-socrático, que vai do século 7 ao 5 a.C., corresponde ao período dos primeiros filósofos gregos que viveram antes de Sócrates. Os temas estão centrados na natureza, do qual se destaca Tales de Mileto, já falamos. O período socrático, séculos 5 e 4 a.C., também chamado de período clássico. Nesse momento surge a democracia na Grécia Antiga. Seu maior representante foi o filósofo grego Sócrates, que começa a pensar sobre o ser humano. Além dele, merece destaque o seu discípulo Platão e o discípulo de Platão, Aristóteles. O terceiro período nós temos o período helenístico, do século 4 a.C. ao século 6 depois de Cristo. Além de temas relacionados com a natureza e o homem, nessa fase os estudos estão voltados para a realização humana por meio das virtudes e da busca da felicidade. O período helenístico, ele é preponderantemente um período de expansão da cultura grega, ou seja, um momento de inculturação, onde a cultura grega ela vai ser disseminada, espalhada pelo mundo conhecido. Então nós temos um processo aí de inculturação. A cultura grega tem como um dos elementos mais fortes e marcantes a filosofia.
o pensamento racional. A filosofia grega se torna um objeto artístico, um objeto cultural, cobiçado e desejado aí, e apreendido pelas outras culturas do mundo conhecido. Ok? Então, finalizando a filosofia grega especificamente, nós estamos aqui falando da filosofia antiga. E a filosofia antiga ela está dividida em 3 períodos, tendo como figura que causa essa divisão o grande filósofo grego Sócrates, o maior filósofo da Grécia Antiga. Sócrates possui algumas características interessantes e que muitos historiadores e estudiosos comparam ele com a figura de Jesus Cristo. Sócrates foi um filósofo que nada escreveu. Sua filosofia toda era dialógica. Através dos diálogos ele caminhava pelas ruas de Atenas e saía dialogando com seus alunos. E qual era o grande objetivo da filosofia de Sócrates? Era despertar no seu aluno o questionamento, a reflexão, uma reflexão racional em busca de descobrir qual é a vida boa, qual é a vida eticamente correta, o que fazer para alcançar a felicidade. E o primeiro passo, ele acreditava que era fazer uso do seu intelecto, da sua racionalidade, através da reflexão. Uma vida pensada, uma vida refletida, é sim uma vida que merece ser vivida, é sim uma vida digna de excelência. Ok? Então Sócrates é o grande filósofo da Grécia e a filosofia grega clássica está dividida antes de Sócrates, durante o período de Sócrates e o período pós-socrático. 2 grandes pensadores também que merecem destaques. Platão criou a filosofia idealista, o mundo das ideias, uma filosofia eu diria espiritualista, porque Platão diz que o mundo verdadeiro, o conhecimento, a verdade habita no mundo das ideias. Esse mundo suprassensível que está além para o mundo sensível, além da matéria, um mundo metafísico. Apesar de que a palavra metafísica foi cunhada, desenvolvida aí por Aristóteles, no estudo da ontologia, o estudo do ser enquanto ser. Aristóteles vai na contramão do seu mestre Platão, ele desenvolve a filosofia realista, ou seja, nada chega ao intelecto sem antes passar pelos 5 sentidos, pela visão, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato e esqueci um aí. Visão, tato, paladar, olfato, audição. Acho que é isso aí. Então, os 5 sentidos humanos. Aristóteles diz, nada chega ao intelecto sem antes passar pelos sentidos. Isso é verdade? Sim, mas não é uma verdade absoluta. Porque se fosse uma verdade absoluta, quer dizer que todo conhecimento, toda ideia que você tem, deveria necessariamente passar pelos sentidos corporais. E tem ideia e tem conhecimento que foge essa regra, que é um ente de razão, é fruto de uma reflexão, é fruto de um pensamento, é fruto de uma meditação, uma vivência, uma experiência espiritual. Então, nós não podemos absolutizar essa verdade epistemológica da teoria do conhecimento. É claro que conhecemos pelos sentidos, é claro que conhecemos pelo corpo, pelo tato, pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pela audição, mas não apenas isso, tem muito mais também. É isso. Eu vou voltar um pouquinho, que eu esqueci de falar, sobre Parmênides e Heráclito, 2 grandes filósofos do período pré-socrático, antes de Sócrates. Parmênides desenvolveu a teoria do ser. O ser é estático, o ser é imóvel, portanto, ele dá identidade às coisas. Você é e sempre será você. A Maria é Maria e vai morrer Maria. A Maria é filha do Paulo e da Joana. Ou seja, ela nasceu criança, vai ficar velha e os pais vai continuar o Paulo e a Joana. Identidade. O ser, para Parmênides, ele é constante, ele é permanente. Do outro lado, nós temos o filósofo Heráclito, que desenvolveu a teoria, a filosofia do devir, ou seja, tudo está em constante fluidez, movimento, dinamicidade, em constante transformação, mudança. A única coisa permanente é a impermanência, é a mudança. Isso é a filosofia do devir de Heráclito. E ele usa uma metáfora que é o rio, assim como as águas de um rio jamais retornarão àquele ponto de passagem ou de origem, assim também
é o homem, o ser humano em sua existência. Está em movimento, decadência e ascensão. E nessa dinamicidade, você também jamais poderá se tornar o que já foi outrora. O ontem, o homem que você foi ontem, você não pode ser hoje e nem amanhã, porque você está em mudança. Seu corpo, suas células estão morrendo, estão se regenerando, nascendo novas células, você está mudando. Então nós temos a filosofia do devir, de Heráclito, que tem suas verdades também, porque a gente olha para o mundo da natureza e percebe que tem coisas que estão mudando, está se transformando. E você olha para a filosofia de Parmênides e percebe que também tem coisas que permanecem, que possuem uma identidade, que não muda, que é constante. Então nós percebemos o quê? Que tanto Heráclito quanto Parmênides estão certos, não de forma absoluta, mas que pode haver uma complementaridade, ou seja, uma filosofia... Opa, bati no microfone. Ou seja, uma filosofia agrega a outra filosofia. Ok? Então nós temos Parmênides e Heráclito como os dois filósofos aí que contraporam no período pré-socrático, muito importante essas duas teorias. E depois nós temos no período clássico Platão e Aristóteles, que os dois seguem esse debate aí, e eu diria que até mesmo seguem essas duas filosofias. Por quê? Porque se olharmos para o ser de Parmênides, é algo abstrato, metafísico, espiritual. O mundo idealista de Platão, o mundo das ideias, é um mundo abstrato, metafísico e espiritual. Se olharmos para o devir de Heráclito, nós percebemos o quê? Que ele olha para a matéria, para o aqui e agora e observa a mutação, a mudança que há no mundo natural. Se olharmos para a filosofia realista de Aristóteles, vamos perceber que ele olha para o mundo e vê tudo que tem matéria possui uma forma. Você, Pedro, João, José, você possui um corpo, é matéria, e a forma desse corpo é a sua alma, essa realidade metafísica, abstrata, o ser que dá vida a essa matéria. Então, veja aí que nós temos algo de semelhante nessas filosofias, ok? Vamos para frente. Você tem na sua tela aí esse mapa, e aí você pode conferir o nome de alguns filósofos de acordo com o período. Amarelo é o pré-socrático, vermelho é o clássico e o verde é o período helenístico. Recomendo você dar uma lida aqui algumas características de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Eu quero destacar aqui o nome de Platão, que era Aristócles, mas Platão é mais palatável na pronúncia, não é verdade? Nós vamos falar agora da filosofia medieval. Saindo da filosofia antiga, vamos entrar na filosofia medieval. Veja, o período medieval ele foi um período de 1000 anos, onde nós tivemos aí a Idade Média. E nesse período nós temos o cristianismo, a fé cristã, como uma base de sustentação do mundo conhecido até então, da sociedade. E o que isso tem a ver? Tem a ver que a filosofia, tem até uma frase que diz assim, que a filosofia é serva da teologia. Por quê? Porque toda a ciência deveria estar sob os limites da fé cristã. Ou seja, uma ciência jamais poderia ser herege, contrapor as verdades bíblicas e dogmáticas da fé cristã. Muito bem, vamos para o texto aqui. A Idade Média inicia-se com a desorganização da vida política, econômica e social do Ocidente, agora transformado no mosaico de reinos bárbaros. Depois vieram as guerras, a fome e as grandes epidemias. O cristianismo propaga-se por diversos povos. A diminuição da atividade cultural transforma o homem comum num ser denominado por crenças e superstições. O período medieval não foi, porém, a Idade das Trevas, como se acreditava. A filosofia clássica sobrevive, confinada nos mosteiros religiosos, sob a influência da Igreja. As especulações se concentram em questões filosófico-teológicas, tentando conciliar a fé e a razão. E é nesse esforço que aparecem duas grandes figuras aí, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que trazem à luz reflexões fundamentais para a história do pensamento cristão. O filósofo Agostinho de Hipona, ele que era bispo da Igreja Católica e tem a patente de santo, ele
é um grande pensador da história da filosofia. A filosofia dele é importante e ele cristianizou a filosofia de Platão. Ou seja, ele pegou a filosofia de Platão e trouxe para uma reflexão cristã no sentido de estabelecer fundamentos filosóficos para uma teologia, para uma reflexão da fé cristã. Vou te dar um exemplo. Platão possui uma filosofia metafísica e espiritual. Então, veja, uma frase de Platão: o corpo é o cárcere da alma. O seu corpo, ele é uma sombra da ideia de corpo verdadeiro, da ideia verdadeira de corpo que habita no mundo das ideias. Então, se o seu corpo é um cárcere, você tem que se libertar dele. Ou seja, como que você vai se libertar? Através da via racional, da reflexão racional, da mortificação do corpo. Você tem que mortificar essa carne para você elevar o seu espírito à contemplação da verdade, das ideias verdadeiras. Não faz sentido, principalmente na Idade Média, onde nós tínhamos os cristãos que fazia o autoflagelo, que pegava lá um chicote com lâminas na ponta do chicote e se flagelava no sentido de mortificar o corpo, porque esse corpo é decaído pelo pecado original, ele está corrompido, portanto ele tem uma tendência natural ao erro, ao pecado, e você precisa dominar essa inclinação ao pecado. Como que você faz isso? Jejum, oração e a flagelação, a mutilação do próprio corpo. Por quê? Porque o seu corpo é o cárcere da alma. Você tem que dominar, controlar o corpo para que o seu espírito, a sua alma, eleve a contemplação da verdade, de Deus. Muito bem. Então veja que faz sentido aí essa cristianização dessa filosofia. Tomás de Aquino, ele pega a filosofia de Aristóteles e também cristianiza esse pensamento. Qual é a diferença? Lembra que a filosofia de Aristóteles ela é realista. Ela olha para o mundo físico, o mundo natural, e busca encontrar o sentido das coisas na própria coisa, no próprio mundo natural, e não em um mundo metafísico fora dessa dimensão, dessa realidade. Veja, mas ele diz que ele não nega a existência do Espírito nem de Deus. Ele apenas diz assim, que tudo que existe, todo ente existente no mundo, ele possui matéria e uma forma. Então o seu corpo é matéria e a sua alma é a forma do seu corpo. E a forma é um princípio vital, um princípio que dá a vida, que dá a existência aos seres. Então veja que interessante. E aí você tem uma passagem bíblica que diz que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, você tem um corpo, matéria, e tem uma forma, alma. E o Espírito Santo habita aí dentro. Então, Aristóteles, quando diz assim, ei, olhe para as coisas criadas, porque o sentido delas está nelas mesmas. O sentido de você está em você. Isso é a base do realismo de Aristóteles. Aí você tem uma passagem bíblica que diz que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então veja a coerência, faz sentido. Muito bem, vamos para frente? É isso. Filosofia moderna. Nós temos o Renascimento do século XV, XVI aí. René Descartes, o pai da ciência moderna, filósofo, teólogo, matemático, o francês Descartes, ele é muito importante na história do pensamento e ele era cristão, católico e tudo mais, ele não era ateu, mas a filosofia dele, ela transita ali nos limites da fé para o ateísmo, né? Quando ele estabelece a dúvida, e aí alguns fazem uma leitura radical, absoluta dessa dúvida. Então, assim, se você duvida da existência da verdade, de tudo, você duvida da existência de Deus. Então você é no mínimo um cético, um agnóstico. Mas, talvez, o cristão, né, o homem de fé, que era René Descartes, não tinha esse propósito de negar ou de duvidar da existência de Deus. Mas se tratava de um método, a dúvida metódica, apenas no campo epistemológico, ou seja, nas vias cognitivas, com o objetivo de chegar a certezas confiáveis, ao conhecimento. Beleza? Vamos ver aqui. Pode a razão conhecer Deus? Atravessando tortuosos caminhos, o pensamento medieval não foi conclusivo. A escolástica chegou ao seu limite, a desagregação da cristandade com a reforma protestante e o renascimento cultural trouxe novas questões.
A burguesia entra em cena e caracteriza a mentalidade moderna. De modo geral, associam-se ao Renascimento mudanças de ênfase nos seguintes valores: antropocentrismo, racionalismo e individualismo. O que caracteriza então a filosofia moderna e todo o período da história moderna? Esses três princípios. O antropocentrismo, o homem é o centro do universo, porque antes, durante 1000 anos, na Idade Média, existia o teocentrismo, ou seja, Deus era a figura central do universo, era a bússola moral que governava a nossa vida. Agora nós temos o antropocentrismo, ou seja, tira-se Deus, afasta-se Deus e coloca-se o homem no lugar de Deus. Antropocentrismo, o homem no centro do universo. Portanto, a bússola moral que rege e governa a nossa vida é o próprio homem, é o próprio ser humano. O individualismo, então, está focado no indivíduo. Por quê? Porque na Idade Média nós temos os patriarcados, nós temos uma vida ruralista, uma vida de camponês, os senhores, donos das terras e tudo mais. Então nós temos um estilo de vida pautado em grupos. Você é aquilo que o seu grupo representa na sociedade, ou seja, você não se destaca sozinho. Você sempre vai trazer a sua origem familiar. Por exemplo, se você é filho de um soldado, de um cavaleiro na Idade Média, você será um cavaleiro. A sua vocação já está predeterminada. A sua vocação já está determinada. Se você é filho de cavaleiro, você é cavaleiro. Se você é filho de camponês, você é camponês. Então é basicamente isso. Se você é filho do rei, naturalmente você é príncipe e pode vir a ser rei. E princesa pode vir a ser rainha. Então a sua vocação está determinada pelo seu grupo sanguíneo social. Beleza? E o que acontece agora na idade moderna, na filosofia moderna? O individualismo. Há essa quebra das castas sociais e nós temos agora um mundo regido por um novo modelo social e econômico. E aí nós temos um espaço para que o indivíduo quebre a sua ligação com a sua árvore genealógica e o filho do camponês resolva dizer: a partir de hoje eu não quero ser camponês não, eu quero ser ferreiro, eu quero ser cavaleiro, e decida mudar de vida. Ok, seguindo no material de apoio, tá aí, René Descartes é considerado um dos pais da filosofia moderna, já falei, aplicando o método à dúvida metódica, chegou à célebre conclusão: penso, logo existo, cogito ergo sum. Seu método da dúvida crítica abalou profundamente o edifício do conhecimento filosófico de sua época. Então, a filosofia de René Descartes foi uma ruptura, uma total mudança de pensamento e de métodos para a ciência. E a partir disso, só um exemplozinho aí, com o desenvolvimento, a evolução da ciência, lembra que a filosofia era serva da teologia? Nesse momento, a ciência como que rompe com a teologia e já não tem mais um limite, um teto. Ela vai em busca de pesquisas puramente racionais e esquece os limites da fé. Uma coisa interessante que é depois desse período aí de Descartes que nós temos, com o avanço da ciência, a primeira dissecação realizada por médicos, por cientistas, para ver e entender toda a parte fisiológica, anatômica do ser humano. Vamos agora para a filosofia contemporânea. O conhecimento amplia-se e faz surgir um novo objeto de estudo, o próprio homem. A cada época abrange uma corrente de pensamento juntamente com seus respectivos conceitos e pensadores. Entre os filósofos idealistas estão Descartes, Kant, Hegel. Já na tradição racionalista pós-cartesiana temos Pascal, Spinoza, Guilherme de Ockham e Leibniz. No palco inicial do empirismo moderno, os principais representantes são Francis Bacon, Locke, Berkeley e Hume. Dentro da filosofia política destacam-se os seguintes filósofos: Aristóteles, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Engels, Maquiavel, Voltaire, Fichte. Já no positivismo nós temos a figura aí do patrono Auguste Comte, um dos precursores da sociologia. O representante da crítica ao positivismo é Bergson. Dentro da filosofia das ciências ou epistemologia, o estudo do conhecimento,
temos como representante Bachelard. A concepção de materialismo temos como representante Karl Marx. Nas primeiras décadas do século XX, o mundo estava em crise. A filosofia também. Diversos pensadores passam a questionar o sentido da vida. Surge assim a tendência existencialista. Seus principais inspiradores, Kierkegaard, Nietzsche, Russell, Heidegger, Camus e Sartre. O inconsciente representa papel fundamental na filosofia de Schopenhauer. Sob esse aspecto, antecipou-se alguns dos conceitos mais importantes da psicanálise fundada por Sigmund Freud. No pensamento pós-moderno, temos influências marcantes tais como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Haber, mas Richard Hort, Adorno, Marcuse e outros nomes. A filosofia contemporânea, veja que surgiu aí inúmeros pensadores e pensadores de destaque, de renome, cujo pensamento ainda tem muita influência na atualidade, nos dias de hoje. Nietzsche é um grande pensador da contemporaneidade, sua filosofia é muito estudada e debatida nos dias de hoje, e ele é muito conhecido e se popularizou pela sua célebre frase "Deus está morto". Quero ler rapidamente aqui um trechinho da sua obra A Gaia Ciência, onde ele diz essa frase: "Deus está morto, Deus permanece morto, e quem o matou fomos nós. Como haveremos de nos consolar, nós, os algozes dos algozes? O que o mundo possuiu até agora de mais sagrado e mais poderoso sucumbiu, exangue aos golpes das nossas lâminas. Quem nos limpará desse sangue? Qual a água que nos lavará? Que solenidades de desagravo, que jogos sagrados haveremos de inventar? A grandiosidade deste ato não será demasiada para nós? Não teremos de nos tornar nós próprios deuses para permanecermos apenas dignos dele? Nunca existiu ato mais grandioso, e quem quer que nasça depois de nós passará a fazer parte, mercê deste ato, de uma história superior a toda a história até hoje." Então veja, essa aqui é uma passagem onde ele cita essa frase que se popularizou, onde ele diz que Deus está morto. Então Nietzsche é um filósofo de um pensamento denso, robusto, muitas páginas, aí, milhares de páginas escritas, e de um pensamento um tanto complexo. Um outro pensador, que é o pai do existencialismo, Jean-Paul Sartre, o francês, uma coisa que me chama a atenção na obra dele, que ele diz em uma de suas obras, que o homem está condenado a ser livre. Particularmente no tempo de faculdade, fiz faculdade de filosofia no seminário, eu gostava muito tinha curiosidade, gostava de ler obras de filósofos ateus. Achava muito interessante. E algo que me chamou a atenção, especificamente na obra de Sartre, quando ele vai falar sobre a liberdade, eu sou um apaixonado pela liberdade, ele vai dizer que o homem está condenado a ser livre. E agora que não temos Deus como figura central, teocêntrica, nós temos o próprio homem, e eles anulam a existência do ser superior, o que eles colocam como pêndulo para esta bússola moral? Ou seja, o que regulamenta o agir certo e o agir errado? O que determina o bem agir, a justiça? Então, nesse momento, eles tiram Deus da relação, da bússola moral, e coloca o próprio homem. Ou seja, você é o próprio responsável por aquilo que você faz. Está nas suas mãos a responsabilidade dos seus atos, das suas escolhas, das suas decisões. Por quê? Porque em muitos momentos nós temos o quê? Os cristãos, aquela pessoa que tem fé, terceirizando o seu fracasso, a sua negligência, o seu erro. Entende? A pessoa que bate o carro e fala: era da vontade de Deus. Espera aí, quais as condições que envolveram o acidente? Será que não foi irresponsabilidade? Será que não estava embriagado? Será que não furou o sinal? Será que não foi imprudente na manobra, na ultrapassagem? Então veja, as condições podem levar a um culpado, uma falha humana de irresponsabilidade. Mas é muito mais alentador dizer que foi a vontade de Deus. Veja, eu estou fazendo apenas uma reflexão, no sentido de que, chamando a sua atenção para que você entenda que há algo de positivo nessa filosofia de Sartre, porque você é responsável pelo que você faz. Assuma suas responsabilidades, assuma a sua vida, assuma o controle da sua vida, assuma o controle dos seus problemas. É você que tem que resolver os seus problemas e não ficar esperando por terceiros.
E eu não estou dizendo que Deus não existe. Aqui é o Acleilton falando. Eu não estou dizendo que Deus não existe. Eu estou dizendo que é interessante o cara assumir a responsabilidade. Tá, foi foda. Ele tirou Deus da parada, ele disse que Deus não existia. Ele teve que tirar Deus e anular a existência de Deus para chegar à conclusão de que ele era responsável pela própria vida. Mas você que é cristão, você não precisa matar Deus. Você tem Deus, agora não joga a culpa nele não. Assuma a responsabilidade que é só tua. Beleza, é isso que eu quis dizer. Vamos pra frente que é melhor, senão esse que é assunto polêmico aí, vai dar BO. Toda vez que eu tô na sala de aula e eu começo a falar essas coisas, sempre me perguntam: professor, você é ateu? E eu tenho que dizer: não, eu não sou ateu não. É porque eu estou entrando aqui no pensamento, na filosofia, e a gente fala de algo que a gente gosta, então a gente viaja no pensamento. E às vezes passa a ideia de que o fato de você estar falando com tanta empolgação, tanta paixão e tudo, e pá, e o cara está ouvindo você e pensa: puta merda, esse cara é ateu. Esse professor é ateu. Não, não sou ateu, sou cristão, amém, creio em Deus, faço minhas orações, vou à igreja e tudo mais. Só que é interessante, você tem que pegar aquilo que tem de bom em tudo nesse mundo. Aquilo que é bom, que é positivo, aquilo que pode lhe ajudar de alguma maneira na vida pessoal, profissional, você tem que pegar e fazer uso. Sim. Então é isso. Quando estava lá na plantação, o Jesus mandou semear, plantar o trigo, aí no meio da noite veio lá o forasteiro no meio da madrugada, na surdina, o inimigo, e semeou o joio no meio do trigo. Então o senhor dono da plantação falou: deixa o joio crescer junto com o trigo. Quando chegar na época da colheita, nós vamos separar. Nós corta, joga o joio para um lado e joga o trigo para o outro. Isso aí separa. Então é isso. Você tem que ir no meio dessa seara aí, você tem que saber cortar o joio e separar do trigo, meu amigo. Senão você está lascado, você está rodado. É isso, essa é a primeira aula, filosofia, é só uma base introdutória, vai dar aí quantos minutos mais ou menos? Caraca, mais de meia hora de aula aí. Mas é isso aí, eu tentei ser bem rápido, porque vídeo aula tem que ser conciso, tem que ser resumido, tem que ser direto, entendeu? Como não tem aquelas interpelações, perguntas e paradas e pausas, então a aula é mais rápida. Uma aula de 45 minutos equivale a 3 horas de aula em uma sala tradicional, porque lá repete, você volta, tira a dúvida de um, tira a dúvida de outro. Aqui, como não tem interpelação, você dá um clique, pausa o vídeo, não entendi, volta. Aí ouve de novo, não entendi. Aí você volta de novo. Ah, não entendi. Aí você vai no Google e pergunta: peraí, que ele falou epistemologia umas 4 vezes, eu não entendi o que é epistemologia. Aí você está com dúvida, você pausa, aí você vai no Google e digita epistemologia. O que é epistemologia? Aí vai aparecer lá a resposta. Aí você: ah, então era isso que ele estava querendo dizer, agora faz sentido, agora eu entendi. Aí você faz outra pesquisa lá. O que é metafísica? Ele falou de metafísica várias vezes. Aí você: ah, tá aqui metafísica, um estudo para além do físico, do ser enquanto sei, blá blá blá. Aí você chega a uma conclusão e fala: agora eu entendi o que ele quis dizer. Entende? Esse estudo ele é bom e mas ele é bom e é perigoso, porque se você não fizer essas pesquisas rápidas, o Google está bem aí. Se você não fizer, você não vai entender. Não adianta você ouvir e não compreender. Entende? Aí você não aprende. Aí você passa por cima. Vai passando, sem compreender. E aí depois faz falta. Não na prova, faz falta para você, faz falta na vida. Bons estudos e até a nossa próxima aula.